Boa noite. Até sábado acontece em Santos o 10º Congresso de Infectologia. O evento, realizado no Mendes Convention Center, recebeu hoje o secretário de Saúde do Estado, Davi Wippe. O congresso é promovido pela Sociedade Paulista de Infectologia e reúne profissionais nacionais e internacionais de saúde. São várias palestras que têm como objetivo discutir e aprimorar o diagnóstico e tratamento de doenças infecto-contagiosas. O congresso é muito importante porque a gente consegue reunir todos os profissionais de saúde, principalmente os infectologistas, para discutir, para reciclar e principalmente para trocar experiências em todas as áreas da infectologia. Entre os assuntos abordados, hepatite, dengue, HIV, influenza, zika vírus e chikungunya. Imunização de doenças preveníveis, vacina contra a dengue, zika vírus, que é uma importante epidemia que assolou o nosso país, hepatite C com novos medicamentos, a cura da AIDS e também o problema das bactérias resistentes que vitimam muitas pessoas dentro dos hospitais. O evento contou com a presença do secretário estadual de saúde, que fez uma palestra e falou sobre os desafios do governo em diminuir os casos de doenças infecciosas. O panorama das doenças infecciosas no estado de São Paulo. No momento que o estado vive pelo menos 5 epidemias, né? As arboviroses, influenza, sífilis. Então eu vou mostrar claramente como é que está o estado e as políticas públicas que são geradas a partir desse diagnóstico. O congresso acontece até sábado, dia 27 de agosto, no Mendes Convention Center. As palestras são de graça e as inscrições podem ser feitas pelo site do congresso. E durante o congresso, o secretário estadual falou sobre o impasse na gestão do Hospital de Cubatão, um caso que você vem acompanhando nos últimos dias aqui no Caderno Regional. O secretário Davi Wippe afirmou que o Estado recorreu da decisão judicial que obrigava a intervenção no Hospital Municipal por até 180 dias. Nós não vamos intervir, porque se eu fizesse, eu tenho que intervir em todos os municípios, ou quase todos os municípios do Estado. Não é assim. E quando você intervém num hospital, a intervenção, na verdade, é no município. Então, o Estado se defendeu, né, ganhou em primeira instância e nós vamos continuar nos defendendo no sentido de não admitir a hipótese de intervenção do Estado no município de Cubatão. Davi Wippe disse ainda que o principal problema da unidade é de gestão e aplicação dos recursos públicos. Quando você vê que a gestão ela teve uma competência discutível, como é que você vai pôr mais dinheiro em cima de algo que tem um diagnóstico que merece críticas, né? Então nós estamos, junto com a Prefeitura, junto com as lideranças de Cubatão e da Baixada, tentando estabelecer critérios de como ajudar mais. Aquilo que era possível dentro do dia a dia nós fizemos, nós antecipamos o dinheiro que viria nos meses subsequentes para aumentar o aporte, para pelo menos tentar resolver essa história de pronto-socorro e as emergências, mas claramente não é suficiente. O Hospital Municipal passa por uma crise que ameaça o funcionamento da unidade. Não recebe novos pacientes e só são atendidos casos de urgência. A Prefeitura deve cerca de 10 milhões de reais à HBB, organização social que deve gerenciar a unidade até outubro. A Prefeitura de Cubatão informou por nota que o problema no hospital não está na gestão dos recursos, e sim na falta destes, já que a cidade sofreu uma queda brutal na arrecadação tributária e não pode arcar sozinha com a unidade. Ainda segundo a Prefeitura, 83,48% da verba destinada ao hospital vem do município. O texto diz ainda que o portal da Transparência do Estado demonstra que o repasse para a área da saúde de Cubatão nos últimos 12 meses foi de R$ 1,5 milhão, número bem inferior à verba de Praia Grande, que é de 55 milhões, e Santos, 52 milhões de reais. O candidato a prefeito de Bertioga pelo Partido Social Democrata Cristão, Khaled Ali El Malat, recebeu ameaças de morte. Ele afirma que um número de telefone desconhecido ligou para a casa dele e o intimidou a deixar a cidade. Khaled diz ainda que diversos disparos de arma de fogo foram efetuados na frente da residência na madrugada da última terça-feira. O candidato, que também é guarda municipal de Bertioga, registrou um boletim de ocorrência. Até o dia 28 de agosto acontece a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. É uma oportunidade para quebrar barreiras, desfazer preconceitos e discutir formas de inclusão. Em Santos,
a APAI organizou uma programação especial. Eles não economizam sorrisos, distribuem abraços e beijos, pulam, cantam, dançam. Afinal, é o momento de celebrar a vida e aceitar as diferenças. Tem sido esse o trabalho da Associação de Pais e Amigos do Excepcional, a APAI, garantir a essas crianças e adultos especiais o direito à inclusão. Hoje na APAI a gente tem 250 atendimentos. Eles começam na clínica, que é a Casa Amarela, onde eles fazem todo o trabalho de terapia, que é a parte da estimulação essencial, que são os bebês. Aí quando eles completam 4, 5 anos, eles são encaminhados para a nossa escola, onde eles passam por todos os níveis. A gente vai do nível 1 ao nível 5, como se fossem as séries, né, da escola regular. E depois do nível 5 a gente tem outros programas para os que vão avançando na idade. A gente tem um programa socioeducativo, que a gente trabalha com currículo funcional. A gente tem o Nutri, que é o Núcleo de Trabalho e Renda, onde eles vão para o mercado de trabalho aí fora. E a gente tem o SECOM, que é o Centro de Convivência para os mais velhos, que eles vão lá só para passear, se encontrar e fazer atividades diversificadas. A entidade organizou um evento no Teatro Guarani, que faz parte da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, comemorada até o dia 28 de agosto. É uma semana que ela é oferecida pela Fundação Nacional das APAIs, é a federação, e ela acontece em todas as APAIs do Brasil, é uma coisa federal. Então a gente tem um intuito nesse dia de estar mostrando para a sociedade, para o governo principalmente, da importância da educação especial, da acessibilidade e de tudo que esses alunos precisam para poderem conviver em normalidade com as outras pessoas. Nessa diferença deles é que a gente encontra as características peculiares de cada um e as habilidades que cada um tem. E é nisso que a gente se pauta e que a gente enfatiza para trabalhar. O clima era de descontração e alegria e contagiou pais e filhos. Olha só o João Lucas, de 6 anos, deu um chega pra lá na timidez e soltou a voz. E quando a noite desce sobre o morro, ao som do pandeiro e viola, se fazer com a laiaraiá. Na APAI, quando que ele começou a fazer o acompanhamento? Desde quantos dias? Ele tinha 40 dias, ele já foi para estimulação precoce, que ele fez fono, TO, fisioterapia. Com 3 anos e meio ele recebeu alta e com 4 anos ele começou na escola, de ir todos os dias, né, para trabalhar a parte pedagógica dele, né? E assim, eu só tenho a agradecer a APAI, né? Porque foi ali onde eu me encontrei, que eu estava toda perdida, né? Sem saber o que fazer, né? E como fazer. E ali eu me encontrei. Qual a importância de participar de um evento como esse, de inclusão social? É importante porque é o seguinte, a gente tem que estar participando da vida deles 24 horas. Tanto para mim como para a mãe dele é muito importante. E ter essas oportunidades que a gente está tendo de vê-lo aqui no teatro, isso aí só fortalece mais a causa. Depois da apresentação dos alunos, foram ministradas palestras sobre a importância da inclusão social. E agora é hora de assistirmos a mais um episódio da série especial Espaço Cidadão. O projeto é da editora do Caderno Regional, Denise Sierra, e todas as quintas-feiras aborda temas como cidadania e política de uma forma leve e didática. Hoje vamos saber de onde sai o dinheiro para aplicar em serviços públicos e como é possível fazer uma gestão de qualidade. Eu não tenho nem ideia, né, de quanto porque a gente não para verificar quanto de imposto que a gente paga, entendeu? A gente não tem esse hábito. Saber exatamente o quanto eu não sei, mas o que eu sei é que eu pago muito imposto. É, dona Wanda, são muitos mesmo. Segundo o IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o brasileiro trabalha 5 meses por ano só para pagar impostos. São mais de 50 tributos que comprometeram cerca de 41% da renda do trabalhador. Pelo menos 3 desses tributos são para o município, entre eles o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, pago por qualquer pessoa que possui um imóvel. Mas para onde vai o dinheiro dos impostos? Esses recursos oriundos dos impostos vão servir para financiar os serviços públicos. Saúde, educação, segurança,
enfim, o pagamento da máquina pública, né, o pagamento dos servidores públicos que tem que fazer funcionar a máquina pública, né? E o que se espera? O que se espera é que o gestor público ele administre corretamente esses recursos. A população paga por esses serviços, mas nem sempre fica satisfeita. O transporte está a desejar. As ruas estão cheias de buraco. O povo sofre bastante com a saúde. Educação, para mim, e saúde é prioritário. São coisas prioritárias que o brasileiro realmente não tem. A má gestão do dinheiro público afeta diretamente a qualidade desses serviços. É preciso que o gestor público esteja preocupado não só com a questão da sua probidade, ou seja, evidentemente ele tem que ter probidade na sua gestão, porque ele não está tratando com recursos próprios, ele está gerindo recursos das pessoas, né? Então ele tem que ter muita responsabilidade, mas a responsabilidade não é só da probidade, a responsabilidade também tem que ser a responsabilidade de gerir corretamente e como uma empresa buscar a melhor gestão desses recursos, a melhor possível. Por isso é tão importante que o prefeito e seus secretários tenham experiência em administração. Esta advogada especialista em gestão pública dá um exemplo. É lógico que municípios com mais arrecadação vão conseguir desenvolver um pouco melhor as suas atribuições do que outros mais pobres. Mas para os mais pobres, também um jeito de trazer recursos para o seu município é ter bons técnicos e, às vezes, formar na sua própria equipe ou nos seus funcionários de carreira bons técnicos para desenvolver projetos, para que sejam aprovados, porque, às vezes, existem verbas federais e estaduais disponíveis aos municípios, mas os municípios, porque não conseguem fazer um projeto exequível ou com muita técnica, não conseguem trazer essas verbas para o seu município. Melhorar a arrecadação, da forma que der, incentivos, às vezes, para vir empresas, arrecadar mais ISS. Além disso, eu acho também que tem que ter uma motivação aos funcionários. E uma das formas, além de outras, lógico, motivacionais, mas que motiva muito é a atitude do chefe do executivo, principalmente. Se ele é uma pessoa que se empenha, se esforça, os funcionários veem que ele trabalha de sol a sol, que ele não se enriquece sem lastro, mas que ele está envolvido no interesse, não há mais motivação do que essa. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, promoveu hoje pela manhã no Palácio dos Bandeirantes uma homenagem aos atletas do estado que participaram dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Eles ganharam uma medalha de mérito esportivo, uma honraria simbólica. Entre os agraciados estavam os jogadores do Santos Futebol Clube, Zeca, Thiago Maia e Gabigol, campeões no futebol masculino. E a terceira colocada na maratona aquática, a nadadora da Unisanta, Poliana Okimoto. Dos 456 atletas que fazem parte da delegação brasileira, 156 são do estado de São Paulo. Durante o encontro, o governador Geraldo Alckmin confirmou sua participação nas festividades de 55 anos do Complexo Educacional Santa Cecília. Vamos falar de futebol? Oitavas de final da Copa do Brasil. O Santos venceu o Vasco ontem na Vila Belmiro e conseguiu uma importante vantagem para o jogo de volta no Rio de Janeiro. O Santos abriu o placar aos 30 minutos. Lucas Lima cruza da direita e Renato cabeceia firme, 1-0. Aos 36 minutos, Ricardo Oliveira cobra falta com perfeição e amplia a vantagem do Peixe, 2-0. Na segunda etapa, o Peixe faz o terceiro. Aos 19 minutos, Lucas Lima acerta o canto do goleiro Martin Silva. Nos acréscimos, o Vasco diminui. Ederson chuta cruzado, Vanderlei não segura e no rebote, Éder Luiz marca. Final na Vila Belmiro, Santos 3, Vasco 1. As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 21 de setembro no Rio de Janeiro. O Peixe pode até perder por um gol de diferença, que se classifica para as quartas de final da Copa do Brasil. Pelo Campeonato Brasileiro, o Santos volta a campo nesse domingo contra o Figueirense, também na Vila Belmiro, às 11 da manhã. E no futebol feminino, as Sereias da Vila empataram em 0-0 contra o Rio Preto na primeira partida da final do Campeonato Paulista.
O jogo aconteceu hoje na Vila Belmiro. O segundo duelo decisivo será realizado no domingo às 10 da manhã em São José do Rio Preto. Amanhã você confere a matéria completa do primeiro jogo. Já a Portuguesa Santista encerra nesse domingo em casa contra o Tupã sua participação na segunda fase do Campeonato Paulista. Sobre a partida, a repórter Jéssica Santos conversou com o técnico da Briosa, o Ricardo Costa. A Portuguesa Santista está em segundo lugar do Grupo 8 com 10 pontos. Para conseguir uma classificação para a próxima fase, só depende de um empate no jogo de domingo. E sobre isso eu converso agora com o técnico Ricardo Costa. Ricardo, essa vantagem do empate atrapalha de alguma forma o psicológico dos jogadores? Não, nenhum problema. Ter essa situação de empate é boa para a gente. Mas com certeza a Portuguesa vai jogar para vencer, vai jogar em casa, né? Para somar pontos, vai ser muito importante na somatória geral. E a classificação também, acho que é importante para a Portuguesa continuar vencendo em casa e mantendo esse ritmo que vem acontecendo nessa competição. Como que está a preparação da equipe? Preparação boa, né? Os jogadores concentrados, sabem que depende só da gente para a classificação. Então a preparação já no foco total do Tupã e vamos tentar, como eu disse, ganhar esse jogo, 3 pontos. Faz um convite para a torcida? Acho que a torcida da Portuguesa precisa nos apoiar nessa hora decisiva. Acho que faltam 5 jogos para a Portuguesa conseguir o acesso. Então muito pouco, né, para quem já jogou 18, 19 partidas. Acho que a competição está encerrando, a torcida tem que prestigiar, ajudar a gente, convidar todos lá no Eurocomursa no domingo às 10 horas. Obrigada pelas informações. Jéssica Santos para o Caderno Regional. E se você por acaso não puder ir ao estádio, domingo a Santa Cecília TV mostra ao vivo Portuguesa Santista e Tupã, reforçando o horário a partir das 10 da manhã. Domingo às 4 da tarde começa a tradicional festa de Nossa Senhora do Monte Serra em Santos. A imagem da padroeira da cidade será conduzida em procissão do alto do monte até a catedral no centro da cidade. Os preparativos para a festa já começaram, entre eles a limpeza dos 14 nichos que simbolizam os últimos passos de Jesus Cristo antes da crucificação. O trabalho é realizado há 2 semanas por uma equipe especializada na manutenção de monumentos da Secretaria de Cultura. Os 14 nichos estão em fase de polimento do bronze. É uma das fases mais difíceis, mais cansativas, porém aqui engrandece mais o nicho, né? Onde a gente faz todo o destaque onde tem a Via Crucis. E aí, como que é feito esse polimento? Então a gente não usa nenhum produto químico, somente a esponja abrasiva bem suave para tirar toda a sujidade do bronze que acumula durante o ano inteiro. Então isso tudo já ressalva o bronze original, deixando ela bem bonita. As primeiras fases foram a limpeza e a pintura dos painéis. Inicialmente a gente vem retirando todo o resíduo de vela da peça, apesar de ter os velários, os fiéis acabam acendendo as velas nos nichos, por isso às vezes fica aquele acúmulo de vela, resíduo, a gente tem que raspar todos os 14 nichos. Depois a gente entra com uma lavagem mecânica, que é com a VAP, para tirar bem a sujeira. Entra com uma pintura especial, também para manter sempre a originalidade dos nichos. Os 14 nichos são feitos em granito, com imagens em relevo de bronze, seguindo o estilo colonial. Possuem 4 metros de altura e 2,5 metros de largura. Eles ficam no trajeto dos 415 degraus da subida para o Santuário do Monte Serra. Foram esculpidos em 1939 e simbolizam os passos de Jesus Cristo carregando a cruz a caminho do Monte Calvário, em Jerusalém, onde foi crucificado. Todo esse trabalho está sendo feito para a festa da padroeira da cidade, a Nossa Senhora do Monte Serra. A programação terá início no próximo domingo, quando a imagem desce as escadarias e fica até o dia 8 de setembro na Catedral, data da tradicional procissão que todos os anos reúne dezenas de fiéis. Além dos nichos, o morro também ganha um novo visual. Paredes, escadas e corrimãos são pintados pelos funcionários da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. A Santa Cecília TV transmite ao vivo a festa religiosa nesse domingo a partir das 4 da tarde. E a cadeia velha na Praça dos Andradas, em Santos, voltou a funcionar hoje como sede das oficinas Pagu. O espaço estava em reforma desde 2014. Entre as atividades oferecidas estão cursos de circo, dança e artes visuais. No Santa Portal você encontra mais detalhes. Começa amanhã a 24ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Quem for ao evento vai conhecer 2 jornalistas
que moram aqui na região e que estão começando na carreira literária. A repórter Ione Furukawa conversou com eles. Éder Traschini é recém-formado em jornalismo, tem 24 anos e já lançou 2 livros. Começou a escrever o primeiro em 2011, quando entrou na faculdade, e terminou 2 anos depois. Stanix, O Poder dos Elementos, é uma ficção. Foi lançado em 2014 e conquistou um grande público na internet. Não é à toa que foi convidado pela editora Arvin para fazer o relançamento do livro na Bienal deste ano, em São Paulo. O autor fez algumas adaptações e reescreveu trechos da história. A ideia surgiu de muitos livros desse tema que eu li, como Harry Potter, como Senhor dos Anéis, como Eragon, como Crônicas do Mundo Emerso e etc. E eu vi que algumas histórias ali, eu tinha um olhar diferente desses autores. Então a história ia para um lado e eu pensava que ela poderia ir para um outro e fazer um outro caminho. E aí eu comecei a pensar, bom, se eu consigo pensar em alternativas para autores, para histórias que eu leio, talvez eu consiga criar o meu próprio mundo, minha própria história. A obra é uma trilogia. O segundo livro, Stanix, A Fúria dos Dragões, também estará à venda no próximo domingo, em São Paulo. Vale a pena demais, demais. Não tem nada, em todo o circuito literário, não tem nada que se compare a uma Bienal. Em matéria de conseguir leitores, em matéria de apresentar o seu trabalho para os leitores, em matéria de contato com esses leitores. Então, assim, é bacana demais. Eu espero que seja tão maravilhoso ou até mais quando foi da primeira vez. Williams também é jornalista, tem 39 anos, recentemente publicou Certas Coisas. O livro reúne pequenas histórias curiosas sobre o cotidiano do autor. É composto de 3 histórias, né? Tem histórias, muitas delas baseadas em fatos reais, né? Histórias que eu vi, histórias que me contaram, histórias que a gente fez um exercício ficcional e compartilhou e colocou aqui nas páginas desse livro agora que vai ser lançado. Williams demorou 2 anos para escrever o livro e a dedicatória da obra foi escrita para homenagear a mãe, que faleceu no ano passado. Mãe, que hoje mora no céu, obrigado por nos ensinar a importância de acreditar nos sonhos e o valor do amor eterno. Muita saudade, jamais te esqueceremos. Cleonice da Graça de Souza Santos. Ela era professora, incentivava sempre a gente a leitura, incentivava a gente nessa parte de estar se expressando, assim, né? Embora eu também seja jornalista, sentia a necessidade de contar essas histórias também para outras pessoas, assim. E a inspiração foi essa. O convite para lançar o livro na Bienal em São Paulo veio da editora Multifoco do Rio de Janeiro. Tem muito dessa questão dessa literatura marginal, né? Feito pelas periferias de estarem se expressando através da literatura. E eles gostaram, eles falaram, pô, teu livro é bem legal, eu acho que vai dar um caldo diferente na Bienal. E eu falei, pô, surgiu essa oportunidade. E eu falei, poxa, legal, já que é uma possibilidade, algo que eu nunca nem imaginei de estar escrevendo dessa forma e saber que vai parar na Bienal. Ter o trabalho reconhecido, conquistar novos leitores, Certas Coisas, a materialização do sonho. Eu tenho um amigo que ele é artista gráfico, é fotógrafo, foi uma das pessoas que me ajudaram a estar fazendo o livro, e ele teve acesso ao livro antes de a gente mandar para a gráfica, que eu pedi a opinião dele, e ele curtiu, ele gostou de uma frase aqui que está no livro, né? Às vezes tenho saudades de mim. E o Rico, quando bateu nessa frase, eu falei, pô, William, eu vou fazer um negócio para você, que eu acho que você vai gostar bastante. E ele pediu autorização à diretora da escola Albino Luiz Caldas aqui, que foi uma escola que eu estudei a vida inteira, né? Do primeiro ao terceiro colegial. E ele grafitou uma bela imagem lá, que eu acho que representa muito o espírito desse livro, assim. A Bienal acontece no pavilhão de exposições Anhembi. O endereço é a Avenida Olavo Fontoura, número 1209, em Santana. O Caderno Regional de hoje fica por aqui. Você pode enviar fotos, vídeos e sugestões para o WhatsApp da redação. O número é o 991411430. Você também continua bem informado no Santa Portal. Até amanhã. Tchau.